O Viva Saúde está de volta hoje falando sobre a atuação do psicopedagogo. Está conosco a psicopedagoga com atuação em Viçosa, Maria Aparecida Pereira Lopes. No primeiro bloco, Maria, a gente falou sobre qual que é o papel do psicopedagogo, mas eu ainda não entendi uma coisa. O que vocês fazem dentro do consultório? Uma vez que chega lá uma criança com dificuldade de aprendizagem de matemática, ou de português, ou de história, não tem nota, não consegue, já foi professora particular, esses mecanismos que a família usa primeiro. Aí ela vai para o psicopedagogo. Lá dentro do consultório, qual que é o seu papel? Então, a gente recebe essas crianças juntamente com os pais, geralmente numa conversa, primeira conversa, antes que a gente comece o quê? A anamnese. A anamnese, ela é um roteiro minucioso da vida da criança relacionada com os pais também. E os fatores também, esse roteiro, ele é desde a concepção da criança, na barriga da mãe, até o dado momento que a criança está. Então a gente faz essa investigação. Depois que nós fazemos essa investigação, a gente entra em contato com a escola. Assim que nós entramos em contato com a escola e ouvimos a escola, a gente começa a aplicar alguns testes nessa criança para levantar essas hipóteses. Se essas dificuldades estão relacionadas à língua, né, a língua portuguesa, a dificuldade na leitura, na escrita, nós vamos encaminhar todo o processo para cima disso, né, em cima disso. Aí, mas só o que acontece? A gente encaminha geralmente para o neurologista. Por quê? Porque ele, através de exames, ele consegue diagnosticar, né, se a criança ela tem o quê? Ela tem algum problema mesmo de fator orgânico, de doença. A partir do momento que isso é comprovado, ele retorna com essa criança, porque ele não faz o tratamento terapêutico. Ou seja, os trabalhos que a gente faz, tanto pedagógico, né, como psicopedagógico dentro do consultório. Ele retorna essa criança para nós. Que doenças que são mais comuns? Esse assunto de doenças de dificuldade de aprendizado vai ser um tema de um outro Viva Saúde, mas só para a gente adiantar aqui. Quais as doenças mais comuns que afetam a aprendizagem? A gente fala muito, hoje em dia a gente vê muito essa dificuldade, né? O déficit de atenção, o TDAH, que é a hiperatividade, né? O déficit de atenção com a hiperatividade. Nós temos a dislexia, que hoje a gente percebe que elas são várias. Por exemplo, o que é dislexia? Dislexia é uma dificuldade na escrita e na leitura. Ela pode ser tanto visual como fonológica. Aquela de trocar letra? De trocar letra, justamente. De escrever faltando sílabas? De escrever de trás para frente, de não conseguir aprender a ler por causa disso, para enxergar a letra inversa. Ou muitas vezes conseguir enxergar a letra normalmente, mas não ouvi-la da forma adequada. Então, o que acontece? Ela não consegue transmitir essa informação para o cérebro, que não consegue decodificar essa leitura. É muito comum a dislexia? É um problema assim, bem recorrente, que mal tratado, mal conduzido às vezes no ensino? Ela é. E ela pode acontecer o seguinte, a pessoa pode desistir de estudar totalmente. Criar uma baixa autoestima. Porque tem um problema, na verdade, neurológico. Isso, justamente. Mas e tratável. É tratável? Tratável, né, para amenizar a situação, porque o dislexo ele é por toda a vida. É tratável e a escola, ela pode levar esse indivíduo a aprender a ler, escrever e se destacar na sociedade. Tanto a escola como o psicopedagogo profissional atuando junto. Qual que é o tempo de tratamento? Eu sei que são muitos casos, cada criança, cada adolescente é um caso, mas qual é o tempo médio de um tratamento? Porque uma vez que foi feito o diagnóstico, descartou um problema neurológico, é um problema mesmo de aprendizado, aí vocês ficam no consultório, faz exercício, trabalha aquele conteúdo específico? Isso, trabalha com jogos, trabalha com dinâmicas na sala, no consultório, trabalha com a diversidade de atividades, tanto da área pedagógica como da área psicopedagógica. E esse tratamento, geralmente, ele é médio e longo prazo. Ou seja, pai que chega lá e encaminha para o essa seria a minha outra pergunta, para o psicopedagogo e fala assim, pronto, o problema não é da escola, é seu. Acontece muito? Acontece. Ele atribuir a vocês também um resultado meio milagroso, rápido, a curto prazo? Acontece. Leva lá, resolvi, solucionou meu problema, toma, o problema é seu agora. E não é assim.
é o envolvimento de todos. E é médio e longo prazo esse trabalho, né? Então o pai, muitas vezes, ele chega muito ansioso, porque ele quer ver rendimento. E onde que ele vê isso? Ele vê na escola. A partir do momento que ele percebe que a criança está tratando 1, 2 ou 3 meses e a nota não melhorou, ele acha que não está solucionando o problema. E não é por aí. Muitas vezes a coisa está caminhando. Aí, às vezes, depende da criança. Caminha médio e longo prazo. Às vezes a criança surte o efeito até mais rápido do que a gente imagina. Mas o que acontece? Isso vai de cada caso. Mas o que é, em média, um médio prazo para vocês? Um médio prazo seria o quê? 1 ano, 10 meses. Seria esse tratamento, 6 meses. Mesmo que haja um problema neurológico envolvido, que aí exige medicação. Justamente, o problema neurológico exige a medicação e exige o tratamento constante, né? Esse vai surtir efeito um pouco mais rápido, até às vezes por causa do remédio que a criança irá tomar ou adolescente. Mas o resultado efetivo mesmo, as pessoas só vão ver depois de 1 ano e meio. É um tratamento de médio e longo prazo. Ô Maria, quando você diagnostica que existe um problema familiar envolvido, por exemplo, falta de estímulo, ou uma família muito conflituosa, que a criança vive naquele ambiente que atrapalha a aprendizagem, a gente sabe disso, o envolvimento dos pais é muito difícil para vocês? É. É um desafio da sua profissão? É um desafio. Porque os pais, eles têm que entender que eles são parte desse processo. E muitas vezes são parte desse problema também. Então, às vezes, o problema não está nem na criança, está nos pais. E aí, quem tem que ser tratado são os pais, para quê? Para o efeito ser surtido na criança. Mas aí vocês têm metodologia para isso, de tratar os pais, ou tem que encaminhar para um psicólogo? Que é mais difícil ainda, porque o pai às vezes resiste também, Resiste, né? Isso também. A gente tem maneiras de envolver esse pai. Nós temos métodos, maneiras de envolver esse pai, mas a atuação geralmente ela é junto com o psicólogo. E aí é feito todo um trabalho para que esse pai entenda a função do psicólogo realmente e como que ele vai atuar. Não como doença, você entendeu? Porque eles entendem muito isso como doença. Mas eu não estou doente, o que eu preciso? E não é. São questões comportamentais, são questões sociais que ele vive, né, ali, que fáceis de ser sanadas pelo psicólogo e vão surtir grandes efeitos na criança. Você teria um exemplo para nos dar de problemas de relacionamento de pais ou familiares que são comuns, que gerem problemas de aprendizado nos filhos? Por exemplo, a gente tem aqui muito, hoje em dia, essa rotina muito agitada dos pais, né? Então, há uma ausência. Mas essa ausência, a gente não fala com relação a tempo, né? Porque tempo, hoje em dia, é uma coisa muito relativa, ninguém né? tem. Ninguém tem, justamente. É mais a qualidade do tempo. É mais a qualidade do tempo. E muitas vezes eles acham, bom, eu tenho só 15 minutos, não vou dar esses 15 minutos, não vai adiantar nada. E muitas vezes adianta. E aí o que acontece? Adianta fazer o quê? Adianta sentar e fazer dever com o filho, é isso? Adianta orientar ele. Adianta incentivar essa criança, adianta mostrar para ele que ele é importante, que o que ele está fazendo eu estou sabendo, eu não estou presente, mas eu estou sabendo o que você está fazendo. Eu não estou presente, mas eu sei que o que você está fazendo é importante. É um acompanhamento. É um acompanhamento. É mostrar para a criança que existe uma pessoa ali, o pai, a mãe, os pais, presentes, acompanhando e pronto para socorrer se for preciso. Eu tinha um caso que eu conheci quando eu trabalhei na escola pública, na zona rural, da região aqui de perto. Tinha um pai que o que acontece? Ele ajudava os filhos dele meia hora por dia nos afazeres da escola. E a mãe era pedagoga, é pedagoga até hoje, né? E esses filhos cresceram com a ajuda do pai. Quando o pai não dava conta do que a escola propunha, ele orientava essas crianças, aconselhava a esperar a mãe chegar, mas ele estava ali sempre acompanhando. Era ele que ia à reunião, ele que ia às festas que aconteciam. Quando essas crianças cresceram, viraram adolescente, o pai acompanhar e passaram no vestibular, eles descobriram uma coisa que eles não haviam percebido no pai. O pai era analfabeto. Olha que interessante. Então, quer dizer, o pai analfabeto, ele conseguiu ajudar os seus filhos.
Então, assim... Porque ele não ajudava ali no A mais B mais C, ele ajudava na orientação. Na orientação. No sentido, e não era muito estímulo. tempo, justamente, não era muito tempo, porque ele trabalhava na roça. É uma história bonita, né? Justamente, ele trabalhava na roça. Então não é isso, a quantidade do tempo, ou tanto que você sabe que vai fazer essa diferença, mas o acompanhamento, mostrar que você está ali, que você está ouvindo. E os pais cada vez mais passam essa atribuição de educar para a escola. Para a escola, ou se não, para um professor particular. Não quero ou problema, pro psicopedagogo. Ou para o psicopedagogo. E não é, muitas vezes, o mais importante é eles estarem juntos. Quando que vocês, além desses problemas que são comuns, por exemplo, que a gente está dizendo aqui, dificuldade de matemática, de português, de história, a dificuldade de comportamento, uma criança muito levada ou muito desatenta, ele nem precisa ter déficit de atenção, mas uma dificuldade de comportamento, uma criança agressiva, é um problema para a psicopedagogia também? É um problema para a psicopedagogia, porque ele pode ser social, ele pode ser familiar. Pode ser a forma como a família está criando essa criança, pode ser o meio onde ele está inserido, que gerou toda essa agitação, esse movimento todo que a criança faz na escola. E muitas vezes, olha, a gente está muito na era do achismo, né? Eu acho que esse menino tem hiperatividade. E muitas vezes não é isso. Por isso a atuação do psicopedagogo. Para fazer um diagnóstico correto. Sem diagnóstico correto, nenhum tratamento dá certo. Nenhum tratamento dá certo. Maria, tem uma pessoa que tem dificuldade de aprendizado ou de comportamento, vai ser assim o resto da vida? Ou um tratamento com um psicopedagogo ajuda, resolve e ele segue sozinho? Não, como assim? Eu tenho dificuldade de matemática, por exemplo, é verdade, eu tinha mesmo dificuldade de matemática. Sempre a minha habilidade foi mais em línguas, em português, literatura, história e tal. E aí eu não tive esse apoio, né? Na minha época não tinha. Eu ainda tenho dificuldades com abstração, com matemática. Se eu tivesse tido o apoio de um psicopedagogo ou uma família que está nos assistindo aqui, ele começa a entender melhor a matemática, que é o nosso exemplo. Ele vai caminhar sozinho e não vai ter mais dificuldades nisso? Ele resolve o problema? Olha, ele vai ter a dificuldade, mas ele vai saber lidar com a dificuldade. Essa é a diferença. Quando você trata, quando você procura dar um sentido a esse problema, ver de onde que aconteceu, a origem, você prepara essa criança para virar uma adolescente ou um adulto que sabe lidar com essa dificuldade. Ele sabe criar os caminhos para quê? Para vencer essa dificuldade. Mas ela persiste. O que vai mudar é o quê? É a forma como que ele vai tratar essa dificuldade. Ele vai aprender a lidar com ela sozinho. Por exemplo... Mas em termos mais concretos, na época da dificuldade, nota, vocês conseguem bons resultados? Tem melhoria? Tem melhoria. Tem melhoria, a gente consegue resultados, entendeu? A gente faz esse acompanhamento junto com a escola e a gente consegue resultados. A profissão de vocês é regulamentada? Uma última pergunta. Existe essa regulamentação? É fácil encontrar um psicopedagogo? Existe, nós temos estatuto, né, direitinho, tudo legalizado, é uma especialização, igual eu estou falando, ainda não é uma profissão, porque ela ainda não é regularizada, né, de acordo com uma profissão, mas ela é uma especialização com atuação. Mas é uma especialização de quem é formado em pedagogia? Em pedagogia ou em psicologia. Quem é psicólogo também pode fazer a psicopedagogia. Sim. Entendeu? Então, assim, ela é regulamentada sim. Só que o que acontece? Quando você, para chegar na psicopedagogia, você tem que ter uma graduação dentro dessa área. E uma especialização em psicopedagogia. Em psicopedagogia, para estar atuando. Entendi, acho que ficou bastante claro. O Viva Saúde de hoje está chegando ao fim, lembrando a todos que este programa é uma parceria da TV Viçosa com o programa Medicons, o programa Medicina Consciente do curso de Medicina da Universidade Federal de Viçosa. Se você tem críticas e sugestões, envie um e-mail para a gente, vivasaude@ufv.br, e sugira temas, profissionais e perguntas para o programa. Nós também estamos no Facebook, na página do Medicina Consciente em Debate, no endereço que está aí na sua tela. Aparecida, muito obrigada pela sua participação. Você vai voltar, né? A gente já está feito o convite para a gente falar sobre essas doenças que afetam o aprendizado. E você que está em casa, fique atento para esse e outros programas. Eu espero você na semana que vem. Até lá. Obrigada.